Fala galera, beleza? André Churros aqui de volta. Hoje eu tô aqui para responder dúvidas que ficaram dos dois vídeos que eu fiz sobre o candomblé. Algumas pessoas, eu coloquei uma caixa no Instagram e algumas pessoas mandaram essas perguntas, visando aí conhecer um pouco mais sobre alguns fatos que não ficaram bem explicados ou que foram gerados a partir do momento que viram o vídeo. Já agradeço a todos que mandaram as perguntas e peço para você que está vendo aí, se inscreva no canal, compartilhe para que essas informações cheguem a mais pessoas. Está sendo muito legal compartilhar essas ideias com vocês, valeu? Então vamos lá. A primeira pergunta que me fizeram foi: Churros, qual orixá rege o dia de domingo? Então, isso daí não apareceu lá no vídeo quando eu falei sobre os orixás. Há algum motivo de não ter? Na verdade, não apareceu previamente nas minhas pesquisas os orixás que regem o dia de domingo. E eu fui pesquisar e vi que os orixás que regem domingo Nanã, Oxalá, Ibeji e Omulum. Aí você pode perguntar, mas lá no vídeo você já coloca esses orixás regendo alguns dias da semana. Por quê? Para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho à mitologia iorubá, que eles não entendiam a semana como 7 dias, mas a semana num ciclo de 4 dias. Então acabava que alguns orixás se repetiam. Dentre todos os que eu pesquisei, o orixá que mais aparece regendo o dia do dia domingo é Nanã, provavelmente por ser um orixá que estava presente na criação e domingo ser o primeiro dia da semana. Então, a maioria das fontes indicam que o orixá que rege o dia de domingo é Nanã. Churros, no candomblé existe um lugar para as pessoas sofrerem as consequências dos seus atos em vida? Não, não existe. Porque para o candomblé, para as religiões de matriz iorubá, o tempo ele é sempre um ciclo que está sendo revivido entre o passado e o presente. Tudo que se vive hoje, você já viveu em um passado, e isso se repete. Tá? Dentro dessa constituição existe o Orum, o lugar espiritual onde estão os orixás, o Aê, que é aqui a terra onde a gente está. Entre esses dois planos, existe um terceiro plano intermediário, que é onde as pessoas ficam. Os oris, depois que as pessoas morrem, ficam. Vamos dizer para você entender melhor, a alma vai e fica lá naquele lugar esperando para voltar. Um ori, uma alma, uma cabeça, sempre volta para uma mesma família e vive esse ciclo. No candomblé não há projeção para o futuro ou pagar as suas dívidas em outro plano para poder se purificar e ir para um outro lugar. Não existe. Tudo que você faz em vida, os orixás vão cobrar em vida. Depois que você morre, a sua origem vai para esse lugar esperar que você volte. Aí também perguntaram, os homens habitam o Orum, vão para a terra dos orixás? O homem só vai para a terra de orixá, depois que morre, se ele se torna um ancestral. Ou seja, uma pessoa que teve toda uma caminhada, teve muitos descendentes, foi uma pessoa que seguiu as regras dos orixás e se tornou uma pessoa influente no seu meio social. Então essa pessoa, ela alça o patamar de um ancestral, de um deus. Se isso não acontece, ela vai voltar para esse mundo intermediário para um dia retornar à sua família e viver todo esse ciclo de passado e presente, passado e presente. No candomblé, o que importa é o que você faz agora. Não existe projeção no futuro. O agora é o tempo mais importante. Assim, respeitando tudo que se fez no passado. Porque tudo que a gente passa hoje é o que a gente já fez algum dia no passado. Então, se eu cometo uma falha de conduta, de desrespeito ou de algo que corrompa a minha vivência, eu vou pagar ainda aqui em vida, depois que eu deixar de existir, né? Depois que a matéria não existe mais, eu espero para retornar ao plano. Churros, quando o homem vai ao mundo dos deuses, ele é homem? Não, foi o que eu acabei de falar, né? Se ele consegue alçar o Orum, ele se torna um ancestral, ele se torna um orixá. Porque em vida, enquanto ele esteve no Aê, ele pôde ser uma pessoa respeitável e venerável. Isso não acontece no candomblé brasileiro, tá? É bom deixar isso bem frisado. No candomblé brasileiro, nenhum ancestral entra mais para o panteão dos deuses, para os orixás.
Mas no candomblé, ainda praticado em África, muita coisa ainda acontece. Uma pessoa respeitada, uma pessoa que teve importância, ela vira um ancestral, ela vira um orixá e ela vai ser cultuada por aquele povo. No candomblé do Brasil, a gente não faz a gente não tem mais a criação de orixás, vamos dizer assim. Homens que viram orixás. Isso por conta da diáspora, da mistura com outras religiões. Aqui no Brasil não se tem isso, mas em África, em alguns povos, ainda sim. Então, o homem ele só se torna um orixá, só vai para o Orum se ele se tornar um ancestral, alguém que tem que ser sempre lembrado. Sus, quando os orixás vêm ao mundo dos homens, eles vêm como orixás? Sim, eles vêm como orixás. Um orixá nunca deixa de ser um orixá. O homem é um suporte, é uma ligação que os orixás utilizam para se comunicarem com os homens. Então, aqueles que são médios têm os seus corpos utilizados pelos orixás, quando um médio se manifesta de um orixá, para que o orixá possa se comunicar com as pessoas que estão no Aê. É por isso que nas festas de candomblé, quando você está lá e um orixá vem à terra, já se coloca a roupa que representa ele, para representar que quem está ali não é mais aquela pessoa, mas sim o orixá. E você vê na aparência física da pessoa toda a modificação dela. Então ela deixa de ser ela e dá o seu corpo como suporte para que o orixá possa se comunicar com as pessoas que estão no Aê. Churros, pular 7 ondas é do candomblé? Não, pular 7 ondas não é do candomblé. Pular 7 ondas é um rito de Umbanda. E ainda pergunta aqui, se deve pular dentro da água? Sim, ali onde tem uma marezinha mais baixa, onde já passou, tem a arrebentação, um pouquinho depois onde a água fica pulando, pegando no pé. Então, você pula ali dentro da água mesmo, as ondas. Mas é um rito de Umbanda que foi surgido ali nos anos 60 e 70, quando a Umbanda começou a ter maior difusão, e não se sabe ao certo quando isso aconteceu. Pula-se 7 ondas, primeiro, porque o número 7 representa ali as 7 linhas de Umbanda, os 7 sentidos da vida e os 7 orixás de Umbanda. Diferente do candomblé, a Umbanda tem um número reduzido de orixás. Então, você está ali significando cada um desses sentidos. E você pula as ondas ali também para fazer 7 pedidos. Então, a cada onda pulada é um pedido. Mas não se sabe aí quando nem onde isso começou, mas não é do candomblé. É ali também um pedido a Iemanjá, que é a mãe de todas as cabeças, a mãe de todos os seres. Então, Iemanjá, como mãe, realizaria os 7 pedidos dessa pessoa. Então, não é do candomblé. Sus, qual é a diferença do Exu de Umbanda e Exu de candomblé? Então, a diferença é, quando a gente fala do Exu de candomblé, a gente está falando de um orixá, um deus que está intermediando a existência do Orum com o Aê. Ele é um mensageiro, ele guarda todas as passagens. Ele que se comunica com o Aê, com os orixás e também com os deuses supremos. Ele faz toda essa ligação. O Exu de candomblé, ele não, como eu já disse no vídeo, ele não é um ser maligno, ele não é um ser que habita nenhum tipo de inferno, ele é um mensageiro. É por onde tudo se faz. Tudo no candomblé começa por Exu, que é quem vai abrir as portas de todos os rituais, é quem vai dar todas as mensagens dos orixás, é quem vai trazer ali todas as boas novas, o que precisa ser feito. Então, o Exu de candomblé é um mensageiro, é um orixá mensageiro, é um orixá que abre portas, não é nada ligado a demônios e a inferno. Já o Exu da Umbanda é uma entidade de pessoas que existiram, morreram de formas ali até um pouco trágicas, foram escravizadas, foram prostituídas, viveram na pobreza, na miséria, tiveram uma condição de vida muito ruim. Muitos deles se corromperam aos vícios e agora eles foram mandados para o inferno. Aí sim vai ter essa visão de inferno. Então, eles voltam para serem guias de caminho.
O Exu de Umbanda, ele é um guia de caminho, uma entidade que abre caminho, que guarda as ruas, que guarda as pessoas que vivem aí em alguns tipos de situações. Então, a diferença é essa. Um é um Deus, né? Tá lá no panteão dos orixás e cuida de toda a ligação entre Orum e Aie, e o Exu de Umbanda são pessoas que de fato existiram no imaginário popular e por algum motivo, por a vida que levaram pelos vícios, elas morreram e hoje elas habitam um lugar no inferno, mas só que elas voltam, elas receberam a oportunidade de guiar as pessoas em alguns tipos de situações. Então, não se pode confundir o Exu de Umbanda com Exu de Candomblé. São diferentes. Mais uma pergunta aqui. Como é a iniciação do Candomblé? Então, como que você se inicia no Candomblé? Primeiro, antes de qualquer iniciação de Candomblé, você tem que procurar um lugar que você confie. A gente sabe que, independente da doutrina religiosa, a maldade habita o coração do homem. Então, primeiro você tem que procurar um lugar que você confie. Você tem que procurar alguém que seja iniciado há bastante tempo, alguém que tenha um conhecimento teórico, prático, para te indicar um lugar que seja sério. Depois disso, você vai sentar para conversar com a pessoa que comanda aquele ilê, aquele terreiro, aquele barracão. Você vai sentar com ela e vai falar que você tem essa vontade. Ela, o pai de santo ou a mãe de santo, o babalorixá ou a ialorixá, vai jogar búzios. Né? Os búzios é um jogo oracular que você vê ali de acordo com a contagem das conchas, né? São aquelas conchazinhas de louça, vê ali o que você precisa fazer. Então, ele vai sentar com você e vai jogar os búzios e vai dizer o que você precisa fazer, de qual orixá você é, de qual orixá te rege, que tipos de modificações você vai ter que fazer na sua vida. Depois desse jogo, você vai ter um período de retiro espiritual, que você vai ir para um ilê, para uma casa de santo, para um barracão, e vai ficar lá em um retiro, que vai ter que ter um retiro de alguns dias. Geralmente, quem se inicia no Candomblé são 21 dias dentro desse retiro. E o que você faz nesse tempo? Você fica num local específico, um local consagrado, que só você vai poder ficar lá, ou uma outra pessoa que esteja entrando com você, e aí vai depender, né? Porque que são chamados barcos, pessoas que decidem entrar. 1, 2, 3, 15, 20, 30 pessoas, depende de cada zelador de santo. Você vai ficar esses 21 dias nesse local específico da casa de santo, que se chama Roncó. É um quarto consagrado, onde você vai lá renovar, nascer ou renascer a sua energia espiritual. Então você vai ficar esses 21 dias fazendo rezas, tomando banhos de ervas, aprendendo a origem, aprendendo cantigas, que são os cantos de Urubá dos orixás. No caso de médiuns, vai aprender a dança dos orixás. Qual é o teu orixá? Você vai aprender a dança dele. Porque o orixá já não vem... O orixá, por mais que ele seja orixá, ele só usa a matéria. A matéria também tem que aprender. A matéria tem que aprender a dançar, tem que aprender a cantar para ele. Então, se você é médium, você vai aprender a dança do orixá. Se você tem uma outra função, como as equedes, você vai aprender a cuidar de um orixá ou de uma outra função na casa de santo. Se você é um ogã, como é o meu caso, você vai aprender a cantar e tocar os ritmos dos orixás, para que depois desse tempo você possa auxiliar e continuar o rito. Então você vai ter todo esse aprendizado, vai ter todos os rituais, são chamados de obrigação. A cada período tem um ritual a ser feito para que a sua energia esteja em contato com a energia dos orixás. E depois de todos os rituais desses 21 dias, você é apresentado ao público ou à praça, como é a linguagem do Candomblé, você é apresentado à praça como um novo iniciado, você recomeçou a sua vida. A gente acredita que você recomeçou a vida, mas agora com a espiritualidade. Então, para se iniciar no Candomblé, não é só você chegar e dizer que você é do Candomblé. Tem todo um trajeto. Além do momento que você ainda tem que permanecer mais algum tempo de restrições, que aí vai depender de cada caso, para firmar ali a sua energia espiritual com
o seu orixá regente. E a partir de então, a sua vida inteira, você vai ter que ter hábitos e obrigações a ser feitas a cada período no tempo da sua vida ou quando os orixás pedirem. Sus, o que se pratica no candomblé? O que os candomblecistas acreditam? O que os candomblecistas acreditam? Na força ancestral, os nossos antepassados. A gente acredita que a gente tem uma força ancestral ligada aos nossos antepassados, que são os orixás, que eles preenchem a nossa energia vital. Então a gente acredita nisso. A gente tem essa crença de que tudo que os ancestrais fizeram e eles voltam hoje para dar ensinamentos para a gente. E o que a gente pratica? A gente pratica o bem, a gente pratica a dança, o canto, o culto aos deuses africanos, aos orixás. A gente acredita na força da natureza, na força de todos os fenômenos naturais. A gente acredita na bondade, a gente acredita no amor. A gente acredita que fazendo bem, o bem retorna. A gente acredita que para se conseguir algo na vida, a gente tem que trabalhar, correr atrás, reverenciar os orixás, dar presentes aos orixás nos rituais. Então a nossa crença maior é na ancestralidade da nossa origem, que sempre se remonta à questão da África, a questão dos orixás. E o que a gente pratica são cultos que vão estar ligados à natureza, a todo lugar onde a gente enxerga que há uma força, uma energia vital ali ligada aos orixás. E nesse ponto, a gente pratica o amor, o respeito. No candomblé, tudo é praticado com amor e com respeito. Se não tem amor e não tem respeito, isso não pode ser considerado ali candomblé, porque o candomblé não pratica mal nem nada disso. Chus, por que se raspa a cabeça no candomblé? A raspagem de cabeça, ela está ligada ali a um ritual de purificação e a um corte com elos da sua vivência antes do candomblé. Então você raspa a cabeça para mostrar que você está disposto, você não quer mais viver aquela vida que você viveu em outrora, você não tem vaidade, tudo isso ficou para trás e você começa agora uma nova vivência, é o recomeçar da sua vida. Também é necessário a raspagem da cabeça, porque alguns rituais que vão estar envolvidos na iniciação, eles precisam ser feitos diretamente no ori, na cabeça. Então o cabelo impediria, porque quando a gente entra, a gente precisa fazer alguns tipos de rituais que vão ligar a energia dos orixás que estão no Orum com a nossa energia no Aie. Por isso que a cabeça para o candomblecista é algo de extrema importância. Não se pode ficar colocando a mão na cabeça de uma pessoa iniciada no candomblé, porque na nossa cabeça está toda a nossa energia vital, toda a nossa ligação com os orixás. Então, para que se faça essa ligação entre o Orum e a Aie, a cabeça, o ori, precisa estar livre, precisa estar purificado. Então, os cabelos são retirados, os rituais são feitos e a ligação é feita até o fim da sua vida. Então, por isso que se raspa as cabeças no candomblé. Chus, o que são as guias? As guias são esses colares que a gente tem. Ó, são esses colares, né? Vocês estão vendo aí? São esses colares. Tá? Você percebe a diferença desses colares. São esses colares que são feitos de miçanga, que é uma pedra, uma louça, né? Que isso vem desde a época da África, que eles faziam com pedras, com conchas, e vindo para o Brasil, eles encontraram outras formas. As guias são colares de louça que são feitos para quê? Primeiro, elas representam o orixá que te rege. Né? Cada orixá tem uma cor. Por exemplo, essa guia aqui é uma guia de Omulu. As cores de Omulu, preto, vermelho e branco. E cada outra louça dessa maior, elas chamam firmas. E elas vão representando ali todo o xirê dos orixás. Mas quem é o orixá dessa guia é Omulu, porque a cor representa. E nesta guia aqui, o orixá é Oxalá. Tá? Toda branca é Oxalá. E aí você vai ver que elas têm tamanhos diferentes.
Por quê? Então, a guia, além de representar o orixá que te rege, ela também indica o cargo que você tem dentro de uma casa de santo, o seu status. Se você é um Maiked, se você é um Ogã, se você é uma mãe de santo, se você é um iniciado. Se você é um iniciado, um Iaô, geralmente é uma guia fina, porque você representa que você está começando a sua caminhada em uma casa de santo. Então ali você tem uma guia fina com essa representação até que você passe o seu tempo e o orixá diga ali qual é a sua função, tá? Ou também a gente utiliza as guias mais finas para o dia a dia, para andar junto com a gente, para nossa proteção, porque também a guia é um elo. Quando eu coloco essa guia no pescoço, quer dizer que Oxalá está comigo. Então, para o meu dia a dia, para a minha proteção, para o meu bem-estar, para que eu tenha uma boa energia ao longo do meu dia, a gente usa uma guia fina. Ou no pescoço, as mulheres colocam muito dentro dos seios para ficar perto do coração, né, por conta de preconceito em trabalho e tudo mais, mas a gente sempre carrega com a gente uma guia. E a guia maior é utilizada nos rituais, é utilizada aí por algumas pessoas, por todas as pessoas, na verdade, dentro dos terreiros, quando tem alguma função, quando tem algum trabalho, alguma festa, alguma obrigação. E você diz, né? Nesse caso, essa guia representa que eu sou Ogã, que eu canto e toco para os orixás. Então, é um status. E você já tem, se você já nasce Ogã, você já recebe uma guia de grau, é chamada guia de grau. Você recebe ali uma guia de grau indicando que você tem um cargo, que você tem uma função dentro daquele lê. Então as guias, além de representar o orixá, elas representam o cargo que você tem, a função que você tem dentro de um ilê de candomblé e também fazem a sua ligação espiritual com os orixás. Elas também participam do seu ritual de iniciação, recebem um banho de ervas, passam por todo o ritual e elas são consagradas. Então, quando uma guia é consagrada, não é qualquer um que pode colocar a mão na guia de uma pessoa iniciada, porque ela ela contém a nossa energia vital também, né? Ela contém um pouco da gente. Então, isso pode quebrar a energia. E tem uma crença no candomblé que se uma guia ela arrebenta, porque aqui dentro é nylon com um fio de linha de algodão. Se ela arrebenta, quer dizer que ela aparou algum tipo de energia negativa que estava vindo. Então, ela tem uma simbologia e não é todo mundo que pode colocar a mão numa guia, tá? Geralmente, só aqueles que são de confiança da pessoa que tem elas e a própria pessoa. E quando a pessoa morre, falece, tudo que é dela, todas as guias dela, elas vão com essa pessoa. Elas vão dentro do caixão com essa pessoa. E um outro ponto é que, até nessa pandemia, as pessoas de candomblé estão sofrendo muito. Porque quando uma pessoa de candomblé morre, elas não podem ser cremadas. Não pode ser cremado, porque o corpo tem que voltar para a terra, para a natureza. E quando é cremado, o corpo não pode fazer esse ciclo da natureza. E aconteceu muito agora na pandemia, pessoas de candomblé sendo cremadas. Aí você vai pensar assim, então o que vai acontecer com elas? Neste caso, os orixás compreendem que há uma necessidade maior e essa pessoa vai seguir o ciclo. O Ori volta para esperar a sua volta para a sua família, a volta para a sua terra. Esse foi o vídeo de hoje, respondendo essas questões aí sobre candomblé. Se ficou mais alguma questão, manda mensagem para mim, né? Fala lá, não entendi isso, não entendi aquilo. A gente troca uma ideia, me procura nas redes sociais, se inscreve no canal, me dá essa moral. Tem muita gente que vem ver o vídeo, mas não se inscreve. Isso é importante para que essa informação chegue a mais pessoas e a gente possa acabar com o preconceito. Agradeço demais, tamo junto, obrigado, gente, valeu!